Boa tarde, minha gente. Vamos começar mais um momento nosso aqui aos domingos, né? A gente nomeou esse momento de Fluxo Benzer, que é mais uma oportunidade que a gente tem de falar sobre a jornada, sobre a vida, numa comunhão, né? Numa egrégora que a gente já vem fortalecendo tem um tempinho. E domingo é um dia bom, né? A gente está em casa, está se preparando para a semana, então a gente acredita que é uma oportunidade mesmo que traz para a gente mais conexão com os ensinamentos que a gente vem se propondo nesses 8 anos. Hoje o tema que veio para a gente compartilhar com vocês é intitulado, né? É preciso agir com o coração. E a gente vai entender por que é importante a gente trazer esse eixo temático, porque apesar da gente ouvir o tempo inteiro, que é de dentro para fora, que o nosso coração é sábio, muitas vezes a gente se esquece e termina dando vazão à mente humana, que está dissociada ainda, né, dessa mente divina que reside no coração, e dessa forma a gente termina tomando decisões de forma bem equivocada. Daí, a gente vai, nesse nosso primeiro encontro aqui, no primeiro momento, a gente tem uma parte conceitual que a gente traz, depois a gente vai tirar dúvidas e a gente encerra com a nossa energização, né, e com a nossa proteção aí durante a semana. Vamos começar? Vou compartilhar minha tela com vocês. Conseguem aí perceber? Apareceu para vocês? Sim? Pronto. Sim. Muito bem, obrigada. Primeiro que assim, gente, eu sei que muitas de nós aqui, nós já temos consciência disso, mas é importante a gente demarcar. A gente fala de espiritualidade, porque a gente realmente acredita que somos seres espirituais, né, aqui na Terra. Porém, o nosso trabalho, ele vai priorizar sempre a chegada de novos seres à Terra. E a gente entende que as mulheres tentantes, né, são as mulheres que desejam ser mães, elas facilitam o nosso propósito. Então, uma vez que as crianças estão aqui na Terra também, nós também temos direcionamentos, né? Mas toda a nossa abordagem aqui em termos de espiritualidade é para preparar essa mulher que deseja ser mãe. Então é importante a gente demarcar claramente aqui nesse nosso trabalho. Daí, nós vamos começar essa parte do é preciso agir com o coração. Mas antes, a gente precisa fazer uma reflexão que dentro da nossa abordagem a gente dissocia de forma mais detalhada sobre o que é a mente humana, o que é a mente divina. E ainda tem um outro nível que é a mente umbralina, que a gente já falou em um dos encontros, né? Mas hoje a gente quer trazer esses dois aspectos, né? Uma dualidade. Então, precisamos entender que o movimento do universo é sempre para frente. Por mais que se assuste, né, a gente se assuste com tantas barbaridades terrenas, porque aqui na Terra a gente ainda aceita muitos níveis de consciência, é importante que a gente não perca de vista que para alcançarmos um estado límpido, precisamos expurgar muita sujeira, porque o movimento do universo é sempre para frente. Eu sei que muitas vezes nós temos, né, aquela falsa ideia, para a gente é uma falsa ideia, de que tá tudo muito difícil, tá tudo piorando, meu Deus, o que é que vai ser um apocalipse, o que é que tá acontecendo? Sim, a gente percebe distorções evidentes, mas é importante a gente integrar que o movimento do universo é sempre para frente. E se a gente escolheu estar na Terra nesse momento, também vivendo esse liquidificador, não é por acaso. Então que a gente aterre, que a gente respire, que a gente vai fortalecendo cada vez mais, né? Que somos seres espirituais vivendo essa experiência humana, para que a gente possa ter paz para os nossos dias e cada uma de nós aqui cumprir o que veio fazer na Terra. Eu acho que o desafio nosso é encontrar, né, esse lugar seguro, da gente não se sentir tão intimidada e recuar para o que realmente importa. Diante disso, é importante a gente perceber que as leis espirituais, elas são soberanas. Ou seja, por mais que a gente queira controlar, por mais que a gente queira imprimir, digamos assim, né, um controle, algo do tipo mais palpável,
o que coordena o universo são leis espirituais. Então é seguro a gente também relaxar e ficar com o que nos cabe, que é essa conexão com a mente divina. A mente humana leva a gente para lugares, distorções, e nós também já tivemos essa aula aqui, muito visíveis, né? E são caminhos que vão trazer para a gente retornos de desgaste. Então, o nosso amadurecimento aqui com o trabalho é para que a gente saia desse lugar de sacrifício. Ai, aquela luta, eu tô lutando, eu tô fugindo, porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque querem que eu faça isso, aquilo, né? Porque cada um deposita em seu colo uma expectativa e por aí vai. Então, o nosso objetivo aqui é a gente agir seguindo o nosso coração. Dentro desse sentido, nessa perspectiva, eu queria muito que a gente começasse, as nossas alunas, as nossas admiradoras também, né? Que a gente possa começar a fazer uma pergunta ao acordar todos os dias, né? Como o meu coração viveria o hoje se fosse o último dia da minha experiência corpórea? Todos os dias você trazendo essa clareza para você, a ponto de você inclusive identificar, né? Identificar o quê? Eu jamais iria para esse trabalho. Ai, meu Deus, não, eu jamais iria visitar tal pessoa, né? Eu jamais iria começar tal projeto. Começar a adquirir essa consciência, como seria viver com o coração? Eu estaria onde agora? Eu não estaria onde agora? Também é importante a gente perceber, né, o que o nosso coração está convidando. Então essa pergunta ela vai proporcionar um direcionamento para a sua própria alma viver momentos conscientes e não essa rotina automatizada de quem só consegue ver uma estrela em plena constelação brilhosa numa noite de luar. Né? Essa aqui é uma metáfora que a gente está trazendo nessa perspectiva, tá certo? Então, quando a gente começa a integrar essa pergunta, né, o que é que eu faria com o meu coração, eu já iria automaticamente retirar um monte de decisões que eu faço seguindo a mente humana. Porque na hora do leito da morte, segundo, né, a gente lê aí vários relatos de profissionais que trabalham nessa área, as pessoas elas estão sempre buscando conexão até na hora de partir. Ninguém chega, por exemplo, e procura, ai meu Deus, deixei de falar isso na reunião. E não coloquei aquela informação no Excel. Na hora da partida, a gente quer saber, cadê minha mãe, cadê meu pai, cadê meu filho, meus irmãos? Será que ficou alguma pendência? Eu quero falar com eles, eu quero falar que foi gratidão, que amei, obrigado. Então, se a gente começar a entender que o nosso coração é realmente a nossa bússola, a gente para de ficar pisando em ovos e dando voltas desnecessárias. Vamos simplificar a experiência, mulheres. Vamos simplificar a experiência abrindo o nosso coração. E aí tem esse pensamento que é meu assim e que eu gosto, me traz um pertencimento, quando a gente vai trazer que a mente dorme na expansão espiritual, mas a alma não. A alma tem sede de purificação, mesmo quando a mentalidade humana aparentemente prevalece. Quem guia quem? De forma coletiva, em termos de expansão, é a alma. Por isso, as leis espirituais são implacáveis. Nada do que fazemos fica impune. É seguro ir e vir. Então, se a nossa mente ela dorme para a expansão espiritual, a nossa alma ela está ali expandida e aberta. E porque quando a gente vai tomar decisões, a gente traz a mente humana para resolver. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, tá? Logo mais para a gente discutir aqui. Então, o que é que a gente percebe? Dentro do processo do agir do coração, é importante que a gente tenha o conceito de discernimento muito claro. Porque o discernimento ele vai libertar essa nossa mente humana para a mente divina. O julgamento nos afoga na mentalidade de terceira dimensão. É ele que embaça a nossa visão e torna a espera do positivo muitas vezes pesada.
Enquanto o discernimento busca estabelecer associações éticas e mais profundas a um fato, circunstância ou pessoa, o julgamento transita pelo raso, cheio de opiniões pessoais e juízos de valor. Normalmente, o julgamento surge carregado de projeções, sombras, medo, inferências tendenciosas, generalizações, luta de forças, quem está certo e quem está errado, incômodos do ego, entre outros. Então vamos ver aqui alguns exemplos onde a gente muitas vezes traz a mente humana, mas é seguro a gente trazer o coração? Então, um discurso desconectado do coração, os bebês de ovodoação possuem energia negativa. A gente já ouviu isso várias vezes. Acredite se quiser. Né? Então, à luz do discernimento, quando eu coloco o coração, eu entendo que o quê? Que um bebê que chega ao mundo com a ajuda da medicina e doação de óvulos traz uma concepção diferente, porém a fonte que dá vida é sempre a mesma. Enxergar o milagre da vida, independentemente da configuração familiar, é agir com o coração. Se alguém aqui tiver com esse pensamento, vira essa chave. Né? Vira essa chave. A gente costuma falar no livro Prepare-se para sua filha, e se o coração bateu, o amor venceu. Gente, é seguro. De quem faz bater o coração? É Deus. Então ele faz o coração bater, o bebê chega e ele vai ter uma energia negativa porque foi via ovodoação. O que é isso? Acredite se quiser. Então é preciso agir com o coração. O coração está onde? Na fonte divina. Certo? Vamos lá, outro discursos, né? Os bebês de FIV são artificiais. Mesma coisa, gente. Simular o útero no laboratório não retira a vitalidade do bebê gerado via fertilização in vitro. Ele não nasce robô. O bebê de FIV, ele possui sangue, órgãos, cartão vacinal, acompanhamento com pediatra. Vamos parar com esse discurso de mentalidade humana. A gente não aguenta mais. Então, é seguro a gente agir com o coração. O homem pode inventar o tratamento que for. Se não tiver permissão crística, será apenas uma tentativa. Ficou claro? Então, quando vier a mente humana, ai meu Deus, mas será que eu vou fazer um bebê? Será que eu vou ter um bebê de FIV? Será? Ai meu Deus, você acha que não é de Deus? Volta para o coração. É preciso agir com o coração, que a gente não se distraia. A mente humana, ela distrai a gente demais. Só em falar nisso, só em a gente trazer esses discursos desconectados, já gera um peso. Vocês não estão sentindo, não? Você lê, você fala, vixe, que isso? Dá até, o coração fica até mais acelerado, né? Então a gente respira, ó, e volta para o coração e associa com o discernimento. Vem cá, existe a fertilização in vitro, existem os positivos e os negativos. Bom, então quando existe um positivo, tem uma substância divina. Quem liberou a substância divina? Deus. Ah, entendi, pronto, fui pro coração. Ficou legal assim? Fica mais leve dessa forma para vocês também? Fica mais leve, né? Fica mais leve, tá bom? Vamos lá. Outro ponto aqui. A ancestralidade da ovodoadora é ruim. Que é isso? Julgamento. Né? Tudo esse julgamento, na verdade. E o julgamento traz o que pra gente? Baixa frequência, né? Então vamos lá. Primeiro que assim, é importante a gente entender que não precisa ter medo da ancestralidade da ovodoadora, porque a gente também tem a nossa, né? E aqui, pelo que eu saiba, a gente, enquanto ser humano, aqui, nossas avós, bisavós, tataravós, também tem os seus processos, né? Eu quero cobrar da ovodoadora algo que na minha família não tem, uma pureza, uma inocência. O que é isso? Né? Precisamos ter cuidado em relação a isso. Então, toda vez que a gente coloca a comparação na frente, ai, é ruim, ai, porque eu não sei a origem da ovodoadora, a gente não sabe a nossa, muitas vezes. E mesmo assim, o que a gente sabe é uma fatia da fatia da fatia, né? Então, assim, é importante a gente respirar e agir com o coração. Eu confio na vida. Então, o que eu vou fazer é abençoar a ovodoadora,
orar por ela, para que eu atraia a avó doadora compatível, semelhante atrai semelhante, é uma lei espiritual. Então não há o que temer. Eu vou atrair uma amada que vai ressoar junto com a minha alma. E muito obrigada, é gratidão que chama, a gente fala aqui de parceria energética. Ok? Então, esse discurso desconectado com o coração é a mente humana, deixa a gente exausto, ó, a gente chega, respira assim, ó, amarrado, né, amarrada, tá? Então esse é um ponto importante também, abençoa a avó doadora e segue na paz. Outro discurso que a gente ouve demais aí, aos 40 anos você chegou atrasada para engravidar. Isso aqui, pelo amor de Deus, é surreal, né? A gente aqui no Bem Dizer, que trabalha com histórias de vidas, que entende a jornada de cada uma que chega pra gente, a gente sabe que elas não estão paradas, coçando a perna, olhando para a parede. Tem uma vida, uma urgência acontecendo, né? Então, todas as vezes que você ouvir algo desse tipo, você tem 40 anos, você chegou atrasado, você fala, não, eu estava vivendo. Né? A vida tem as suas urgências, tem as suas demandas, né? Então, é muito importante a gente respirar, ó, voltar para o coração e falar, olha, esse é o momento ideal para eu maternar de forma consciente e amorosa. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Volta para o coração, relaxa. Mas a ciência, mas calma, respira. Volta para o seu centramento. Centramento de paz. Então, esse estar atrasada não é uma associação divina, é uma associação de mente humana. Cheguei agora porque agora foi possível para mim estar neste projeto que para mim é um sonho. Agora foi possível, antes eu não conseguia. Entende? Voltar para o coração. Outro pensamento, discurso desconectado do coração. Devo ser muito ruim por não conseguir engravidar. Não existe isso, tá? A gente sabe que tanto gestar quanto maternar não são sinônimos de bondade ou iluminação. A gente vê nos telejornais vários casos que mostram, né, essas diferenças. O que acontece, né, é que existe uma preparação espiritual, estamos em transição planetária, e cada vez mais as crianças que estão chegando são mais exigentes em termos de desenvolvimento missionário. Então tem uma preparação espiritual para que esse encontro aconteça da melhor forma e você vai ser a guiança desse ser e ele também vai lhe auxiliar em sua lapidação. É sobre isso, cada filho escolhe a sua mãe e a gente já falou também sobre tipologias espirituais. Então tem todo um contexto divino proporcionando esse encontro. Então, mente humana que vai dizer para você que você é ruim por não conseguir engravidar. Aí você fala, mente humana, licença, eu confio mais na mente divina. Eu sou filha do Criador, eu tenho o DNA do Criador. Eu não tenho que temer. Não tenho que me comparar. Cada um tem uma jornada, cada um tem uma história. Percebem? Então, vamos tirar esse julgamento, né? Esse auto-julgamento também. Solta. Quando a gente vai para o coração, ó, a gente relaxa mais. Então, quando vier a sua mente humana, se ela vier lhe trazendo isso, você fala, não, eu não concordo com você. Porque eu vejo no jornal, assim, 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 várias mulheres que estão fazendo tal e tal coisa com seus filhos e, sinceramente, em termos de critérios espirituais, esse tipo de comportamento, para mim, eu não entendo como sendo bondade, ponto. Aí você vai desmistificando sua própria mente que vai lhe trazendo essa informação que aprendeu em algum lugar. A autoeducação reorganiza isso, né? E claro, isso aí eu estou falando de um diálogo de mente para mente que é baixa frequência. O que você tem que fazer é trazer o discernimento que é a mente divina e falar, não é sobre isso. Eu estou em processo de mudança positiva. Né? Que mudança positiva é essa? Organizando minha casa, meu trabalho, meus momentos de paz. Eu quero ser uma mãe, né, que eu me sinta dentro de um contexto do meu ideal de maternidade. Você está se preparando e é seguro se preparar. É digno, é importante se preparar. Tá? Lembrar que o seu querer, né, ser mãe já possui muita força.
Outro discurso desconectado com o coração, que é mente humana total e que a gente precisa voltar para este lugar, né, do cardíaco. Se Deus quisesse mesmo que engravidasse, não precisaria de tratamento. Eita, meu Deus. Não é melhor a gente pensar de outra forma? Deus permitiu tantos tratamentos para que, né, para que ocorresse, para que ocorra o maior número de nascimentos? O que a gente tem que fazer é usar o nosso livre-arbítrio. Falar, eu quero ser mãe, o que é que a vida tem para mim? Eu quero ser mãe, quais são as minhas possibilidades? E eu vou trilhar esse caminho. A espiritualidade maior não força ninguém, né, a agir de determinada maneira. É o livre-arbítrio de cada ser. Ok? Então agradeça a oportunidade da FIV, da ovodoadora, do banco de sêmen, da inseminação, enfim, do tratamento que você precisar fazer. Porque é Deus dizendo, eu não desisti de você. Se a gente não tivesse possibilidades, aí seria uma forma da gente entender e falar assim, entendi, então a chegada de seres na Terra é só dessa forma, como já ocorreu, né? Então assim, lembre-se que há 50 anos não tinha fertilização in vitro, né? E agora, né, de um tempo para cá, a gente já tem essa possibilidade. Então, é gratidão que chama, não tem outro nome. É gratidão que chama. Quando a gente não tem essa instrução, essa possibilidade, a gente fica muito limitada. Então, se a espiritualidade nos trouxe, né, essa possibilidade tão baixa, tratamento tão avançado para a chegada de bebês na Terra, por que a gente vai rejeitar isso? E a gente volta para aquele nosso estado original de quem faz bater o coração é Deus. Né? Porque nem todo mundo que faz FIV consegue a gestação logo de imediato. Existe, né? Às vezes tem um preparo específico ali acontecendo. E aí tem muitas amadas que falam isso pra gente. Falam assim, Gabi, eu achava que fazendo a FIV já era suficiente. E não é sobre isso apenas. Né? Você tem um recurso financeiro, mas tem que ter uma substância divina e um preparo. Gente, são tantas nuances. Então é muito mais do campo do macro do que a gente pode imaginar. Então quem rejeita a experiência de um tratamento para engravidar, partindo daquele conceito, né, de que se Deus quisesse não teria um tratamento para fazer, ainda está muito ancorada nessa mente humana. Ou seja, é uma produção dos próprios seres que estão aqui em experiência corpórea, mas há pouca contribuição divina. Quantos bebês no mundo já nasceram de fertilização in vitro? Quem dá essa permissão? Quem disponibiliza esse canal aí? Então, os médicos fazem a parte deles, preparam a parte física, né? Percebe? E a parte metafísica? Né? Quem faz assim? E é interessante que o primeiro órgão a se formar é o coração, né? Quando a gente vai lá, assim, tem que ouvir o coração. Deu positivo. Aí a médica fala, agora tem que ouvir o coração. A gente fica naquela expectativa de ouvir o coração. Já é uma pista importante, tudo está no coração. Né? E isso também é interessante, eu estou vendo vocês falando aqui no chat, essa parte também a gente não rejeitaria se a gente precisasse de outro órgão. A gente iria botar o joelho no chão, implorar, pelo amor de Deus, que eu consiga um rim, uma córnea. Aí como é óvulos, ai meu Deus, por quê? Né? Quem traz pra gente esse medo? Que discurso é que traz pra gente isso? Qual é o discurso que traz pra gente esse medo, como se já dá alguma coisa errada? Normalmente é um discurso religioso, né? As religiões tentam explicar quem é Deus, né? E por aí vai. Mas a espiritualidade, ela expande mais esse conceito. É muito do sentir. Quem é Deus para você? O seu Deus criaria um tratamento para a mulher engravidar ou não? É muito melhor você dialogar dessa forma. Isso aí pro coração. Tá? Por fim, eu queria que a gente agora abrisse aqui o nosso momento para a gente trazer outras questões também,
da própria jornada de tentante e que a gente ainda se percebe muito empregando mente humana. E aí eu estou desesperada, né? Que a gente ouve muito isso. Gabi, eu estou desesperada. Mente humana. Estou desesperada por quê? Por isso, tá? Quais são as reais probabilidades disso acontecer na mente humana? Como Deus enxergaria isso? Como Maria enxergaria isso? A gente já tem modelagem espiritual. A gente já tem modelagem pronta. Nós não somos a primeira civilização, não, gente. Nós somos a civilização da vez, de fato. Mas nós já temos uma modelagem. Né? Então você imagina, a própria história de Maria é muito emblemática para a gente aqui, em termos de configuração familiar. Né? E aí? Então, o que eu quis trazer com esses exemplos é como a mente humana pesa e como o coração liberta. Como a mente humana pesa e o coração liberta. Agora, a gente tem como fugir, tipo, só ficar na mente divina, aqui na terceira dimensão ainda não tem como. A gente vai precisar aprender a lidar com essas interações. Mas eu preciso começar a adquirir conteúdo interior para perceber. Isso é mente humana, tô fora. Essa mente humana aqui tá muito densa, tô fora. Né? Como é que Deus faria? Volta para Deus. Como é que um mestre, um guru resolveria essa situação? Ele não vai para a mente humana, ele vai para a fonte. Por isso que ele é mestre espiritual, ele vai para a fonte. A gente que fica querendo elencar pessoas que muitas nem viveram a experiência da jornada de tentante para mentorear a gente. E aí vem do tipo, eu não faria esse tratamento, não precisa, né? Você pagou tudo isso para ter um filho? Percebe? Então a mente humana termina trazendo instruções de mente humana. A gente relaxa, respira e solta. E fala, isso não é meu, eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou merecedora de tudo que é bom. A minha intenção é genuína. Não quero fazer mal para ninguém. Eu só quero ser mãe, eu só quero gestar. Eu quero, enfim, aperfeiçoar meu relacionamento com os meus filhos. É isso. É do sentir, né? E é do coração. Certo? Então agora a gente vai abrir para as nossas perguntas. Vamos fazer a nossa interação aqui que a gente ama. E depois a gente encerra com a nossa energização.